pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês, a respeito do tema que vocês já viram aí, no título do vídeo. Sim, eu fui despedida, fui mandada embora do meu emprego CLT. Mas, vida que segue, e agora eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito disso, tá bom? Então, bora lá! Bom, primeira coisa, o que eu fazia, com o que eu trabalhava, qual era a minha ocupação, afinal, aonde eu trabalhava, Então, vamos lá. Eu sou técnica de enfermagem. Há algum tempo, alguns vídeos atrás, tem aí, eu fazendo curso e tudo, Então, eu me formei. Esse vídeo, se eu não me engano, tem uns 5 anos ou mais, Tem uns 6, 7 anos. Eu me formei e eu trabalhava como técnica de enfermagem. A princípio eu trabalhava no pronto atendimento. Depois eu fui trabalhar no CME, que foi aonde eu passei a minha maior parte da minha carreira aí, como técnica. Não acabou ainda na minha carreira, mas nesse lugar, E eu trabalhei lá por 4 anos, na CME, onde eu me identifiquei muito, gostei muito de trabalhar. Futuramente, se eu tiver de trabalhar de novo no hospital, eu gostaria que fosse em CME, porque foi uma área onde eu me identifiquei. Em um belo dia, estava eu de férias, Retornei minhas férias na quarta-feira, que fui chamada pela minha coordenadora. Foi quando eu fui chamada pela minha coordenadora e ela falou que eles optaram por fazer o meu desligamento. Então, pra mim, foi ali uma conversa rápida, mas direta, Ambas partes, tanto dela quanto minha. Eu fui receptiva a isso, porque é uma coisa que eu também já queria, sair, porque eu tenho a minha filha e tudo, então eu já queria sair. Só que eu ficava naquela coisa, Eu não queria me entregar, não queria pedir conta, assim, sabe? E simplesmente jogar tudo pro alto. Então eu ficava naquela divisão, vamos dizer assim, E como eles tomaram esse passo, hoje eu estou agradecida por eles terem tomado esse passo, tá, gente? Porque eu acho que eu mesma não teria coragem, entendeu? Então, assim, por mais raiva e tudo que a gente passa, às vezes desentendimento no trabalho, eu acho que eu não teria essa coragem de chegar até lá, não sei. Ou talvez no momento de tão auge, talvez eu chegaria. Mas, a princípio, assim, se ela me chamou e conversou comigo e optou pelo meu desligamento, graças a Deus, então, assim, eu achei que não poderia ter acontecido coisa melhor comigo, tá? Aí foi a parte da despedida. Foi quando eu fui lá dentro. Eu perguntei a ela, se eu poderia conversar com os meus amigos. Ali no primeiro momento eu chorei um pouquinho, porque ela me falou palavras, além de tudo, ela falou assim que eu ia ser desligada e tudo, E falou um pouquinho do porquê ali. O porquê basicamente é porque eu tenho muitas, assim, como posso dizer? Eu não sou uma pessoa muito, não vesti muita camisa, vamos dizer assim, da empresa, não era, assim, meu primeiro amor de trabalho, entendeu? E eu dava prioridade para outras coisas ao invés do meu trabalho ali em si, entendeu? Não levava tão a sério, assim, tipo assim, se tivesse... Eu não era uma pessoa muito séria, sabe? Então, igual ela conversou comigo, como técnica, eu sou uma maravilhosa técnica. Mas eu sou uma pessoa muito brincalhona, Eu sou uma pessoa que faço muito, dou muita risada e tudo. Então isso aí acabou, assim, um pouquinho me atrapalhando, vamos dizer assim, Mas vocês sabem, gente, as pessoas sempre acham uma desculpa para poder liberar a gente. E pra mim foi tudo bem, ela falou que, assim, algumas palavras e que me emocionou ali nesse primeiro momento, Então foi por isso que eu acabei até chorando um pouco, ali dentro da sala, quando ela foi falando umas palavras legais, bonitas, que mais tarde ela pretende trabalhar comigo de novo e tudo, sabe? Essas coisas assim. Aí eu fui lá dentro, me despedi das minhas amigas, que eu perguntei a ela, eu posso ir lá dentro, me despedir das minhas amigas ou não? Eu tenho que sair direto daqui dessa sala e ir embora, porque uma pessoa ia me acompanhar até o RH. Aí ela falou assim, não, de jeito e maneira, você pode ir lá dentro, com certeza, pelo jeito que você foi aqui, pelo jeito que você recebeu essa notícia, não, tipo assim, não fiz escândalo nem nada, não foi uma coisa muito surpresa pra mim, igual eu tô dizendo pra vocês, Eu já queria, então assim, não foi uma coisa muito
né? Eu não sei qual é a reação das outras pessoas lá quando é mandada embora, mas basicamente eu reagi muito bem, igual ela falou, né? A sua reação foi muito bem, tudo, você pode ir lá sim. Aí fui eu me despedir das meninas, né, gente? Ai, meu Deus do céu, como não chorar? Como não chorar perto de várias pessoas que passaram assim 4 anos comigo, várias meninas muito legais que me falaram palavras muito legais, que foram muito parceiras, que me desejaram assim, sabe, o máximo, assim, me desejaram muito assim. Eu tive sim meus desentendimentos lá dentro, né, da empresa. Quem não tem desentendimento na empresa quando trabalha em CLT, a gente sempre tem, né? Até quando a gente é dono da empresa, a gente tem desentendimentos. Então, assim, eu tive alguns, mas mesmo as pessoas que eu me desentendi, sabe, vieram falar comigo, me abraçou, falou palavras muito legais, me desejou coisas muito boas, sabe? Algumas meninas, umas 2, 3 meninas chorou também junto comigo. Aí foi que eu chorei mais um pouquinho ainda, né, quando elas vieram assim, aquelas palavras bonitas, que Deus seja contigo, onde você for, e eu tenho certeza que vai estar. Me desejando palavras muito boas, me desejando sucesso no meu canal aqui, que é onde elas vão estar me acompanhando a partir de agora, né? Então, assim, aí eu chorei também, né? Um pouquinho mais. Depois eu fui com a mocinha que ia me acompanhar, né? E encontrei outras coleguinhas, acabei falando com elas também. Assim, em geral, até o pessoal da RH ficou meio pra baixo. Até o médico que foi me mandar fazer meu exame lá, né? Que eles fazem demissional. Ele falou, mas não tem nem sentido. Não tem nem sentido tá te mandando embora. Tipo assim, ele ficou, por que tá te mandando embora? Aí ele falou assim, ai, você não vai ficar desempregada nunca. Eu falei, tenho certeza que não. Aí ele falou assim, ai, até a gente tá triste. Eu falei, não fica, vocês estão mais tristes que eu. Falei lá na hora, né? E assim, foi uma coisa muito... A gente, na despedida, a gente fica triste, né, gente? Porque são pessoas que eu trabalhei, igual eu tô falando, 4 anos. Eu me vi com essas pessoas um dia sim, um dia não, praticamente de todo esse tempo. Então, assim, é uma história, né? A gente fecha ciclos, mas dentro dos ciclos que a gente fecha, passa muita coisa, né? E passei muita coisa com elas e tudo. Bom, aí vim pra casa, né? Como ficou os meus sentimentos 2 dias depois da despedida, depois de eu ser dispensada, né? Basicamente, eu fiquei naquela coisa assim de que eu não fiquei com sentimento de raiva, tá? Porque, igual eu falei, já queria ser mandada embora. Mas eu fiquei, tipo assim, pensando, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer a partir de agora? Tudo bem que eu já tenho planos do que fazer, mas sabe aqueles pensamentos de será que eu começo a trabalhar de novo? Será que eu entro de novo no mercado de trabalho? Será que eu dou um tempo? O que eu vou fazer? Sabe a cabeça da gente? Porque pensa, você todos os dias praticamente, você sair um dia sim, um dia não para trabalhar e de repente você se vê em casa, você se sente meio que... Entendeu? Eu sempre trabalhei fora, gente. Eu trabalho fora desde meus 14 anos de idade, pra eu ir com a minha mãe, ajudar ela a lavar banheiro e em faxina. Eu não tenho vergonha de falar isso, entendeu? Porque foi através disso que eu consegui pagar meus cursos, comprar minhas coisas e ter minhas coisas, entendeu? Então, assim, nesse primeiro momento, eu tive o pensamento assim, né, do que eu vou fazer. O que eu vou fazer eu vou investir em alguma coisa, aquela primeira ação, assim, né? Fiquei um pouco triste, não posso negar. Fiquei triste porque eu não vou mais ter aquela rotina de sempre, porque virou uma rotina, né, gente? Eu saí todos os dias e tudo, aquela luta toda que eu tinha que levar minha filha pra casa da minha mãe, pra depois ir pro emprego, pro trabalho. Então, assim, era uma rotina que eu tinha, cansativa, é claro, mas que eu gostava, né? Tanto é que eu demorei tanto tempo para sair. Já era para me ter pedido conta lá da empresa, o desligamento e ter saído. Mas eu não tinha coragem. Até que a minha chefe, a minha coordenadora, que eu não tinha chefe, né, gente? Coordenadora pegou e me mandou embora. Então, assim, precisou deles tomarem uma atitude, entendeu? Para que eu conseguisse ir para frente, vamos dizer assim. Aí agora, tem 5 dias. Isso foi na quarta-feira, né? Hoje tem 5 dias. Eu já tô assim, bem melhor, sabe? O pensamento já tá melhor. Eu já consegui vir aqui conversar com vocês, né? Dar uma explicação melhor, porque agora vai ter mais vídeos no canal. Eu vou me dedicar mais ao canal. Eu vou aparecer com mais frequência, né? Então, eu não vou... tipo assim, hoje é meu dia de folga. Não vai ter isso mais, entendeu? Então, vocês vão acabar percebendo. Então, vai ter o porquê. Então, eu tinha que vir aqui conversar com vocês, até mesmo pra mim.
para mim poder lembrar que um dia eu passei por esse ciclo e que ele se fechou. Então, assim, é importante para mim, tá? Como fica meu financeiro, né? Como fica o financeiro a partir de agora, já que eu estou desempregada? Bom, basicamente, gente, eu já tinha uma reserva, eu não vou entrar em muito fundo nesse assunto, tá? Mas eu já tinha uma reserva de emergência guardada, vamos dizer assim, né? Já tinha reserva de emergência. Por quê? Uma coisa que eu já queria era ser mandada embora, né? Então, assim, se eu já tinha pensamento de sair da empresa, eu já tinha que ter um pensamento de me estabilizar, de como que eu ia, né, me segurar se caso alguma coisa acontecesse ou alguma coisa viesse a acontecer. Então, eu já tinha ali uma reservinha de emergência que vai me mantendo por enquanto até eu resolver o que eu vou fazer, tá bom? Até eu resolver aí se eu vou investir, né, mais pra frente e fazer alguma coisinha. Mas basicamente é isso. Bom, e o que o marido achou disso tudo? O que é que o meu marido achou de, né, ter sido despedido? Nada mais, nada menos que ele amou. Ele amou, ele gostou, porque por ele eu já nem tinha voltado quando eu tive minha filha, né? Quando eu de licença maternidade. Por ele eu já não tinha voltado mais. Eu tinha ficado em casa para cuidar da minha filha, da nossa casa, das nossas coisas, que pra ele assim, eu ficar com a minha filha era melhor do que eu ir pra rua, entendeu? Ganhar um pouco, o máximo do que seja, entendeu? Pra ele era melhor eu dedicar o meu tempo à minha filha. Só que, igual eu tô falando, eu trabalho desde os meus 14 anos. Então, assim, parar de repente, não foi assim, não era uma opção tão pum, entendeu? Eu tomar. Então, eu precisei de que alguém me desse esse empurrão, que foi o que a empresa fez, né? Então, assim, ele gostou, né, da notícia de que agora eu vou ficar em casa, vou cuidar da nossa filha, né? Aliás, responde já, né, a próxima pergunta. O que eu vou fazer a partir de agora? Que é dedicar o meu tempo à minha filha. Isso. O que eu vou fazer a partir de agora? A partir de agora eu vou fazer isso. Vou dedicar meu tempo à minha filha, que já era pra mim ter saído, já queria sair por causa disso. Ela é minha prioridade. Não adianta a gente trabalhar fora, a gente conquistar coisas, vamos dizer assim, materiais, né? Bolsa, sapato, coisa boa, sendo que a minha filha é a minha principal prioridade, sabe? Ela é minha prioridade, ela precisa de mim e eu quero ficar com ela nesse primeiro instante da infância, né? Até um pouco mais, para poder acompanhar de perto, sabe? Acompanhar de perto tudo ali, tudo que estiver acontecendo, levar ela para a escola, buscar, levar num cursinho, em outro, entendeu? Eu quero estar perto. Minha filha tá com 3 anos. Então é uma fase que precisa de mãe, sabe? É uma fase que precisa de mãe. E se no momento eu tenho a condição de ficar em casa com ela, de ficar perto dela, de acompanhar tudo isso, por que não, né? Então assim, por que não deixar de ser a Xena guerreira, né? Pra poder me tornar mãe e dona de casa, entendeu? Então é isso, a partir de agora vai ser isso, eu vou dedicar o meu tempo 100% à minha filha, também a vocês aí no canal, né, cuidar melhor das minhas coisas em casa. Quando eu tirei férias agora, eu fiquei muito tempo sem tirar férias, então agora que eu tirei férias há pouco tempo atrás, eu percebi o quanto que uma casa precisa de quanto que a minha casa precisava de mim, sabe, a minha família, a minha filha, o meu marido, ele prefere que eu fico assim, sabe, administrando melhor as coisas em casa, por exemplo, administrando melhor. Quando eu tô junto administrando, as coisas melhoram. Ele trabalha e traz ali a condição financeira, né, o dinheiro, e eu administro. Paga isso, paga aquilo, compra isso, compra aquilo, tá precisando disso, daquilo, e o dinheiro e as coisas não vão assim, sabe, avulso, tipo, será que tá precisando disso? Vamos levar. E chegava em casa, às vezes nem tava precisando. Ou, sabe, tipo assim, ele prefere que eu fique aqui mesmo administrando, vamos dizer assim, o que ele ganha lá fora. Então é isso. A partir de hoje, eu estou desempregada. A partir de hoje não, a partir de quarta-feira. Eu estou desempregada, mas Papai do Céu tem cuidado de tudo, eu tenho certeza, tá? Disso aí eu tenho certeza que nada vai nos faltar, né? Apesar do que aconteceu, apesar de tudo, tenho certeza que nada vai nos faltar. A provisão de Deus é sempre muito boa na nossa vida, né? E ele não falha. Então, assim, eu tenho confiança em Deus de que tudo vai dar certo, tá? Como já tem dado. O tempo que eu fiquei lá nesse hospital onde eu trabalhava,
trabalhava no Vitória Parte Hospital. O tempo que eu fiquei lá serviu para muita coisa, sabe? Me acrescentou em pessoa, em técnica, muita coisa. Eu soube aproveitar muito bem, sabe? O tempo que eu passei lá. Eu soube aproveitar todo o financeiro, né? Todo o dinheiro, toda aquela renda que eu fiz. Eu soube aproveitar bem, eu mobiliei minha casa, eu troquei muita coisa, sabe? Então, assim, eu soube aproveitar bem. Aproveitei cada minuto, cada instante, vocês podem ter certeza. Mas só que tudo tem um começo, meio e fim. E agora chegou o fim desse ciclo, entendeu? E eu estou muito feliz, porque eu tenho certeza que terminou esse ciclo, porque precisa ser aberto outros ciclos, entendeu? Então, para que isso aconteça, eu precisava desse empurrão. Já que eu tive, né, esse empurrão, eu vou usufruir, né, gente? Usufruir, porque assim, se eu tenho a condição, igual falando, se eu tenho a condição de ficar em casa com a minha filha, né? Às vezes eu tenho medo, claro, gente, a gente sempre tem medo, a gente é ser humano. O ser humano tem medo de tudo, até de respirar. Mas com medo eu vou assim mesmo, entendeu? E eu tenho certeza que já deu tudo certo. Como eu disse, Papai do Céu abençoando muita gente. Deus nunca tá de fora das minhas coisas, das minhas obras aqui, né? Então, é isso. A partir de hoje eu estou em casa, eu sou dona de casa. E é isso. O que eu tinha pra falar é isso. Eu não tô preocupada em questão de financeira, essas coisas. Não tô preocupada. Só tô preocupada, assim, claro que a gente fica tipo, ai, será que vai dar certo e tal. A gente tem essas preocupações, passa esses pensamentos às vezes na cabeça da gente. É uma questão de costume também, né? Igual eu tô falando, trabalhei muitos anos. Se você for contar, eu tenho 28 anos agora. Então, se você for contar, a pessoa que trabalha desde os 14 anos até agora e ficar parada agora, vamos dizer assim, é muito tempo trabalhando. Então, é costume, né? De trabalhar, de sair, de trabalhar, Então, é aquela coisa, entendeu? É um costume que a gente tem. E agora, eu tenho que me acostumar a ser dona de casa, a ficar em casa, né? A ser mãe, ali, tempo integral, que antes eu tinha minhas ocupações. Agora, eu vou ter algumas, né? Que eu já tenho planos aí, logo, logo vocês vão saber. Mas, em primeira mão é isso, tá bom? Eu agradeço a você que assistiu aqui esse vídeo até o final. Peço que você deixe seu like, tá bom? Se você não for inscrita, eu te convido a se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande beijo da Preta, que o Papai do Céu abençoe muito a sua casa. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!